Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte. Capítulo 3, parte 2. Teódulo dirigiu-lhe frases reconfortantes e aconselhou-o a insistir na noite seguinte. Não era ele amigo do velho Vetúrio desde a infância? E, demonstrando desfrutar a intimidade de Helena, prontificou-se a orientar alguma combinação suscetível de beneficiá-lo. Prometeu entender-se no dia imediato com a família da menina e recomendou a Marcelo aguardar-se no jardim no horário de sempre, onde estaria em pessoa para dar-lhe as boas novas. Volusiano não cabia em si de júbilo. Comovido, apertou as mãos do protetor com efusiva satisfação e contemplou o elevado, qual se estivesse diante de um semideus. Ambos, contentes, se abeiraram de algumas mulheres alegres, admirando-lhes os bailados exóticos. Em seguida, despediram-se com cristalinas gargalhadas de velhos amigos. De manhãzinha, Teódulo procurou Helena para informações. A senhora escutou-lhe o relato verbal entre curiosa e indignada. Ao término da minuciosa elucidação, falou enraivecida. Com que então era noivo da mulher que me invade a casa? Triste par de criminosos natos. Ela me furta o esposo, ele me perverte a filha. Ainda bem que estou viva e sã para impedir vítimas novas. Esboçou o irônico sorriso na máscara fisionômica e perguntou ao companheiro: que sugeres? Helena, ontem mesmo o assunto poderia ter sido liquidado. Atravessamos juntos a corrente do Tibre. Ele, desorientado pela embriaguez, poderia ter caído nas águas, dormindo para sempre. Ninguém daria por isso. É um biltre que não ajuda ninguém. Todas as informações colhidas no anfiteatro coincidem quanto a ele. É vagabundo, preguiçoso e ladrão no jogo fácil. Ninguém sabe por que teria merecido o interesse de Cláudio Lício. Sem nome, sem dinheiro, sem procedência, de que modo concorreria com o nosso Galba num casamento de tal monta? Não desejava, porém, assumir qualquer responsabilidade sem ouvir-te. Procurei encorajar-lhe a vinda hoje para qualquer decisão. Naturalmente, agirei segundo a tua vontade. A senhora pensou e, após longa pausa, considerou resoluta. Fizeste bem. Regozija-me a segurança de tua fidelidade. Nasceu-me agora no cérebro um plano eficaz, em cuja execução Tassiano será chamado a contas com a eliminação de nossos inimigos. Um velho sórdido quanto esse, Basílio, de que me dás notícia, não devia reclamar-nos tanta consideração. Mas para avançarmos sem aborrecimentos, procuraremos a família de Carpo, de modo a conhecer-lhe a verdadeira situação. Antes de mais nada, porém, é indispensável atingir o objetivo mais próximo. Volusiano morrerá hoje mesmo, no Caramanchão. Tem os recursos adequados para a taça, com que poderás cumprimentá-lo à chegada. E a menina? Indagou Teódulo, impressionado com a audácia do projeto. Ora, esclareceu a matrona sem rebuços. O carro não escolhe o passageiro. Lucila, por enquanto, não passa de uma boneca ingênua. Olvidará a loucura praticada e aceitará a realidade, abençoando-nos mais tarde a interferência. O casamento, acima de tudo, é um negócio. Não admito venha ela preferir um vagabundo a um cavalheiro da estirpe do meu irmão. Casei-me em obediência a meu pai. Agora creio haver chegado o instante em que devo ser obedecida. Teódulo silenciou. Seria inútil argumentar com aquela vontade férrea.
Enquanto Anacleta auxiliava a jovem enferma, Helena e o amigo atravessaram o dia refletindo no acontecimento traçado para a noite. Marcelo não faltou à palavra. Na hora justa, elegante e bem posto, alcançou o jardim, encontrando o suposto benfeitor da véspera a esperá-lo no isolado recinto verde onde ele e Lucila costumavam sonhar. Abraçou Teódulo imperturbável. Trago o coração pulando no peito, disse o rapaz, tremendo de ansiedade. Acaso os deuses me favorecem? Como não? Respondeu cordial o intendente de Opílio. Os imortais nunca desprezam a juventude. E Lucila? Atalhou o recém-chegado impaciente. Ela e a mãezinha virão ter conosco. O avô deseja que o assunto do casamento seja carinhosamente examinado. Ninguém se oporá desde que os pombinhos se entendam e sejam felizes. Marcelo esfregou as mãos contente e comentou espontâneo. Oh, a glória, enfim! O amor vitorioso, uma herança poupuda. Sim, realmente, afirmou o amigo com indefinível inflexão de voz. Receberás a herança que, naturalmente, será justo esperares da vida. O moço fitou as janelas iluminadas do casarão magnífico e, voltando-se para o interlocutor, exclamou encantado. Oh, como passa o tempo devagar! Teódulo, serás recompensado. Dar-te-ei bons cavalos e bolsa farta. Conta comigo. Sou o homem mais ditoso da terra. Enlaçado por Marcelo, que transbordava alegria, o companheiro concordou muito calmo. Sim, graças aos deuses, vejo-te do lugar que te compete. Solicitou ao rapaz aguardasse alguns instantes e demandou o interior doméstico, alegando a necessidade de comunicar-se com as senhoras. Decorridos alguns minutos, Teódulo reapareceu com uma salva de prata em que 2 taças de primorosa beleza ladeavam gracioso recipiente de vinho, exclamando para Volusiano: celebremos nosso triunfo. Mãe e filha não tardam. Em poucos momentos as tochas brilharão. O líquido espumou convidativo e o rapaz aceitou a taça que Teódulo lhe oferecia. Por Dionísio, o protetor do vinho, da natureza e da felicidade, saudou o aventureiro de Massília embriagado de esperança. Por Dionísio, repetiu o companheiro sem pestanejar. Marcelo sorveu a bebida até a última gota. Contudo, quando tentou repor o copo no lugar primitivo, sentiu que um fogo indefinível lhe queimava a garganta. Quis gritar, mas não conseguiu. Por alguns instantes, guardou a impressão de que a sua cabeça rodopiava inexplicavelmente sobre os ombros. Não mais se aguentou nas pernas e caiu desamparado no florido piso de mármore, ferindo a nuca. Teódulo inclinou-se, auxiliando-o a situar-se em decúbito dorsal. Rouquenhos gemidos escapavam-lhe do peito. Cravou no envenenador os olhos injetados, a fuzilarem de ódio e amargura em meio das sombras, e tentando expulsar a baba sanguinolenta que lhe escorria da boca, indagou em voz sumida: por que me matas, covarde? Esperavas a proteção dos deuses, replicou Teódulo cínico, e a morte é a herança que os imortais reservam aos homens de tua laia. Malditos, malditos. Foram essas as suas derradeiras palavras, porque a breve tempo inteiriçaram-se-lhe os membros e cadaverizou-se-lhe o semblante numa triste carantonha. O assassino afastou-se ligeiro ao encontro de alguém que o observava por trás de frondosa tilha. Era Helena, que sorriu satisfeita à informação de que tudo fora consumado.
Acompanhou o amigo até o minúsculo pavilhão que as trepadeiras abafavam, e a claridade mortiça de uma tocha contemplou o cadáver ainda quente. Era um belo homem, comentou insensível. Poderia ter sido amado e feliz se soubesse conservar o pé no degrau em que nasceu. Permutou inovidável olhar com o agente de suas decisões, qual se estivesse selando sem palavras mais um escuro compromisso moral, e afastou-se. Quando a noite se fez mais avançada, o próprio Teódulo, com o traje característico dos escravos da casa de Vetúrio, abandonou o jardim, conduzido um fardo em grande carrinho de mão, comumente utilizado em serviços de higiene. Afastou-se, cauteloso, evitando contato com os transeuntes retardatários, e atravessou, aparentemente tranquilo, vasta extensão da via pública até alcançar a margem do rio. As brisas que sopravam do Tibre balsamizaram-lhe o cérebro atormentado. Aí descansou, preocupado e cismático. A lua minguada parecia uma lanterna que se imobilizara do céu a fim de espreitar-lhe a consciência culpada. Refletiu maduramente, fitando acabrunhado o pequeno acervo de carne fria a que Volusiano se reduzira. Os mistérios da vida e da morte fustigaram-lhe o espírito. Terminaria a existência no túmulo? Horas antes vira Marcelo deslumbrado pela alegria de viver. Aquelas mãos, porém, que ele observara nervosas e quentes, estavam agora geladas e inertes. A boca pauradora quedara-se hirta. Algumas gotas de veneno conseguiriam eliminar um homem para sempre? Dolorosa inquietação aflorou-lhe na alma. Haveria justiça no aniquilamento do próximo sem maior investigação? Estariam Helena e ele em condições de reprovar alguém? Buscava o remorso corroer-lhe o pensamento. Contudo, opôs-lhe resistência. Procurando fugir de si mesmo, caminhou para o Tibre, centralizou a atenção no corpo das águas móveis e durante largos minutos esperou uma oportunidade para desfazer-se da carga. Quando imensa mole de nuvens cobriu a lua empobrecida, adensando as sombras em torno, ergueu-se, lesto, e descobrindo o cadáver, arrojou a corrente líquida. Em seguida, mais aliviado, tomou o caminho de volta à casa. No dia imediato, a vítima foi encontrada. Todavia, no anfiteatro, em cujos bastidores deixara numerosos amigos, quem não se recordava de que Marcelo vivia dominado entre o vinho e a aventura? A morte dele, por isso, foi interpretada por acidente, sem maior importância, mesmo porque os despojos foram recolhidos à reduzida distância da casa de Aprígia, de cuja mocidade e atrativos se fizera fervoroso admirador. A notícia espalhou-se rápida, não tardando a penetrar o domicílio de Vetúrio, onde a jovem Lucila foi tomada de intraduzível angústia. Helena, que contava com os efeitos do acontecimento, isolou-a num quarto particular, onde a moça, aflita e desarvorada, se rendeu à deplorável depressão orgânica. Por 3 dias, amparada pela genitora e por Anacleta, demorou-se em absoluta inconsciência, abeirando-se da morte. Pouco a pouco, no entanto, emergiu da prostração. O vigor juvenil superara o abatimento íntimo. Embora triste e desencantada, Lucila tornou a alimentar-se, recuperando as cores de saúde que lhe aformoseavam o rosto. E percebendo-lhe as melhoras positivas, a filha de Vetúrio pôs-se de novo em campo, na execução gradual do plano que lhe obscurecia a desalmada cabeça. Pretextando a necessidade de atender a diversas solicitações de amigos gauleses,
comunicou ao Opílio a deliberação de realizar algumas visitas, pedindo-lhe informações sobre a família de Jubélio Carpo. O velho mostrou-se desiludido. Esclareceu tratar-se de antigo proprietário rural cuja casa se erguia sólida, havia muitos anos, na Via Pinciana. Conhecera Jubélio na juventude, mas perdera-o de vista. Ignorava-lhe a sorte e acreditava que a filha devia desistir de semelhante procura. Helena, porém, era demasiado decidida para desanimar, e tomando o carro em companhia de Teódulo, buscou a residência segundo a indicação. Acolhidos atenciosamente, os visitantes foram conduzidos por um rapaz imberbe a enorme salão, onde o chefe da família lhes ofereceu agradável recepção. O administrador de Vetúrio, com a palavra, expôs a finalidade que os levava até ali. Reportou-se a magnanimidade de Jubélio, que se transformara em benfeitor de um amigo, entremeando a apresentação com perguntas respeitosas. O anfitrião, que exibia o rosto rubicundo de um homem amadurecido no uso e no abuso do vinho, ouviu amavelmente e explicou. Devo dizer-lhe, antes de tudo, que meus pais faleceram faz mais de 10 anos. Sou Saturnino, o primogênito e atual responsável pelos negócios da família. Diante de uma ligeira observação de Teódulo, exalçando a bondade dos editores, falou sarcástico. Meus pais realmente foram campeões da alforria em débita. Se fossem chamados a governar, teriam empobrecido o Império Romano. Aliás, várias vezes foram acusados de nazarenos, porque a benevolência deles era qualquer coisa semelhante à loucura. Os recém-chegados compreenderam de pronto com que espécie de comerciante iriam entrar em contato. O empregado de Opílio aventurou uma pergunta sobre o velho afinador de Leão, ao que Saturnino ajuntou apressado. Dos assentamentos em nosso poder, sei que Basílio, escravo de nossa casa, foi afastado das obrigações habituais sob compromisso, como alguns outros servidores, cujo paradeiro desconhecemos. Estampou enigmático sorriso e acrescentou: nossos interesses têm sido vilmente explorados. Há mais de 10 anos venho procurando corrigir grandes erros e sustar clamorosas usurpações. Imprimindo imensa doçura na voz, Helena ponderou muito calma. Reconheço que não teremos qualquer dificuldade para um bom entendimento. Acontece que Basílio, hoje velhinho, é nosso valioso cooperador na Gália Lugdunense. Tamanhos serviços devemos a ele e tanto se aflige o nosso admirável colaborador com os débitos do passado que prometemos providenciar a transferência da dívida para nós outros. Os olhos de Saturnino iluminaram-se de súbito. Com inequívocos sinais de ambição e alegria, respondeu entusiasmado. Por Júpiter, ainda existe honestidade na terra. É a primeira vez que encontro um devedor preocupado em auxiliar-nos. Não oporemos qualquer embargo à transação. Basílio será definitivamente liberado. Rogou licença para afastar-se alguns instantes e logo após trouxe consigo a documentação existente. Os visitantes não regatearam. Saturnino ajuntou à importância legal significativa quantia de juros, e Teódulo, a um sinal da companheira, pagou todo o montante, sem pestanejar. Na posse de elementos comprobatórios do resgate, os dois se retiraram e, em caminho, Helena dirigiu-se ao companheiro explicando. Agora temos o velho patife em nossas mãos. Ele e a filha não nos escaparão. Meu plano está progredindo regularmente. Avancemos para os novos fatos. Combinarei com meu pai o teu regresso imediato à colônia.
serás o emissário de uma carta minha a Tassiano, implorando-lhe a vinda urgente a Roma em companhia de Blandina. Tomarei por pretexto a enfermidade de Lucila, que pintarás para a imaginação dele como estando em processo de morte gradativa. Estou convencida de que meu esposo atenderá. Calcularemos o tempo preciso para voltarmos a Leão antes que ele possa cruzar as águas. Aportando aqui, não mais nos encontrará, de vez que instruirei meu pai a fim de justificar o nosso retorno precipitado a conselho médico numa tentativa suprema de salvar a doente. Achar-nos-emos então em Leão, suficientemente desembaraçados para o trabalho punitivo. Conseguirei algumas cartas importantes para incentivar a perseguição aos nazarenos e poderemos apresentar o afinador como escravo fugido e revolucionário perigoso. Agitaremos as autoridades governamentais. Com a documentação que possuímos, o filósofo e a filha estão naturalmente liquidados. Meditou, cabisbaixa, por alguns momentos e concluiu. Assim, quando Tassiano e Blandina estiverem de regresso à casa, serão surpreendidos pelo serviço já terminado. O amigo espantado concordou presto. Efetivamente, o projeto está perfeito. Helena silenciara. Teódulo deitou-lhe os olhos assombrados, sem saber se fora invadido pela admiração ou pelo medo. A breves minutos, o carro estacou ante os jardins de Vetúrio. Anoitecia. O crepúsculo tisnava-se de espessa neblina, semelhante ao nevoeiro moral que envolvia aquelas almas em sombra.